Boa noite a todos os irmãos de Jornada Terrena. Hoje, tendo sido um dia de muita harmonia, de muita sintonia dentro do lar, onde buscamos de alguma forma colocar em ordem o nosso lar. E nós, carinhosamente, estudamos ao longo dos dias que antecederam este momento algumas obras espíritas. Entre elas, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus no teu dia a dia e Palavras de Vida Eterna, conjugando efetivamente com o Espírito da Verdade de Chico Xavier, Valdo Vieira, por espíritos diversos. Então, buscando de alguma forma esse pouco conteúdo, e qual é a finalidade de focar esse tema? Porque ao longo dos anos, pela experiência pequena que se possui, eu observo que é uma distância muito grande, mas muito grande, entre os praticantes na nossa região, numa grande parte, da chamada mediunidade prática. Então, são muitos anos nós observando, e às vezes até de forma silenciosa, querendo trabalhar junto com alguns diretores, alguns responsáveis dessas casas, mas o que me pareceu que cada vez mais distante eles procuravam atuar fora do contexto da orientação do Livro dos Médiuns. Até porque, com a experiência pessoal, eu presenciei essas situações. Mergulhamos muitas vezes pelos caminhos inseguros e que causam algum tipo de reflexo um tanto distante da realidade e do equilíbrio para aquele que está buscando se educar mediunicamente. E eu percebi uma distância muito grande entre os que procuravam administrar e aqueles que procuravam aprender. Não sei, nem arriscaria dizer as razões, mas que a distância era muito grande e a irresponsabilidade maior ainda. Então, nós vamos tentar juntar algumas coisas para mostrar, não com nossas palavras exatas, mas com a leitura dos livros, citando o autor e o espírito comunicante, para que não haja dúvida com relação às nossas colocações. E assim, vamos ler uma página. Convido a todos os irmãos para que, juntos, no seu silêncio do seu lar, acompanhem claramente. É do livro Jesus no teu lar, dia a dia. Agnaldo Paviani é o nosso irmão médium e, pelo Espírito, José de Moraes. É um livro que deveria ser de cabeceira para todos nós. Raízes é o título da página. Tudo é belo numa gigantesca árvore,
desde os galhos, que se tornam o terreno propício para que os pássaros construam suas casas, passando pela copa verdejante que encanta os olhos, até a sombra agradável que alberga em seu seio viajantes cansados. Porém, o mais importante de tão bela construção da natureza é aquilo que os olhos não conseguem ver, porque permanecem em local discreto, as raízes. São elas que, em laboriosa humildade, mantêm todo o resto de pé. Na vida, meu amigo, para que não caia, mantenha suas raízes no trabalho. O trabalho no bem é o que o manterá de pé durante as tempestades da caminhada. O trabalho no bem pode curar doenças, trazer alegria, preservar contra as investidas do mal, alterar seu karma, mudando seu destino. E a semelhança das raízes das árvores, que seu trabalho seja discreto, imperceptível aos olhos humanos. Caso seja possível, pense bem nisso, mas pense trabalhando. Então convidamos, após a leitura, o introito, para que viajamos por alguns segundos, se assim podemos colocar, para orarmos a Deus, orarmos a Jesus, orarmos aos benfeitores espirituais, que jamais irão abandonar qualquer um de nós, quando nós buscarmos a renovação de todos os nossos equívocos e mazelas que criamos nos corações dos nossos irmãos. Por consequência, no nosso de imediato. E assim, neste momento, queremos aproveitar também para que aqueles irmãos que eventualmente tentaram, encarnado ou desencarnado, se direcionará a nós e nos criar problema, que esta prece, que esse momento de profunda meditação, levado pelos benfeitores espirituais, até eles chegue. Senhor da vida, Senhor da verdade, Senhor do universo, Senhor da lei nobre e divina, aqui um dos teus filhos reencarnados e tantos outros desencarnados, nos encontramos reunidos para, em forma de gratidão, buscarmos nas entrelinhas das leituras, fazer algumas colocações, primeiro direcionada a nós. Depois se amplie a todos os cantos. Mas os estudos, as leituras, as colocações, queremos deixar aqui bem claro que primeiro há de servir de base para mim, como forma de renovação eterna de nossas atitudes com o Cristo. Porque Deus é Pai, Ele não nos abandona. Jesus é o amor por excelência. E tantas outras criaturas divinas, obediente ao Pai, que volitam por esse universo sem fim, nos trazem no agasalho do frio espiritual o calor do Evangelho iluminado do Cristo. Pai amado, que no transcorrer da prece,
as luzes do infinito, possa agasalhar os aflitos. Que a luz do infinito pode tirar da lama os irmãos que ainda não conseguem caminhar com segurança e amor. Senhor Jesus, que esta prece que iremos proferir e por Ti foi legado para todos nós, em forma de nos ligar a Deus, nosso Pai, que possa, com a intercessão de Maria Santíssima, chegar no coração de todos os irmãos encarnados e desencarnados, que pela vida fora criamos alguns equívocos a eles e a tantos outros que, de uma forma ou de outra, se equivocaram conosco, encarnado e desencarnado, que aceite esta prece como forma de gratidão para que todos nós nos libertamos das sombras que ainda muitas vezes nós persistimos em vivenciá-la. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim Assim vamos iniciando a live doutrinária da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os Espíritos que aqui se encontram em seu nome, para nos proteger, nos amparar, e tantos outros que o Pai permite que se acheguem devidamente no ambiente para ouvir, para sentir, para se libertar, tanto quanto nós desejamos. Graças a Deus. E assim, vamos para o livro, melhor dizendo. Primeiro, Palavras de Vida Eterna. É um clássico recebido por Franciscano Xavier e pelo nosso brilhante mensageiro do amor, Espírito Emmanuel. E aí nós vamos ler e ligar uma coisa à outra, para que a gente possa sentir que a mediunidade, ela veio como presente do Pai, para que todos nós, todos sem exceção, devedores, pudéssemos renovar nossas atitudes através do bem. E por essa situação, não devemos ficar em conjecturas, não devemos estudá-la sem uma sequência lógica, sem a base fundamental que está lá no Livro dos Médiuns. É isso que nós inicialmente colocamos, a nossa preocupação pela experiência. Não tivemos nenhum momento uma experiência continuada do Livro dos Médiuns. Eram coisas salteadas, mensagens sobre um assunto ou outro que não preparava o médium para esta caminhada tão nobre, que nós temos dificuldade, é natural, pelas nossas imperfeições, de assimilar
Imagina se nós não tivermos uma sequência lógica, uma dedicação mais aprimorada, mais educada. Se nós não seguirmos Allan Kardec, onde fica essa doutrina maravilhosa, Consolador Prometido? Vamos levar na base da brincadeira, da fantasia, do achismo. Não existe na doutrina espírita o achismo, como não existe o nada. Devemos ter responsabilidade, todos nós, dirigente e não dirigente. Mas aqueles que ainda não conhecem, deveriam ser devidamente esclarecidos. Que quando a mediunidade não é educada, o indivíduo corre risco de várias situações, que vai até a subjugação, vai até obsessão, possessão, fascinação, que nós podemos nos iludir e ser iludido quando nós não procuramos ser educados do ponto de vista do conhecimento da mediunidade. Não estamos aqui para criar situações contrárias, não. Estamos aqui para, dentro do que nós vamos ler, mostrar quanto é importante nós buscarmos essa consciência ainda hoje. Porque eu dizia num dos encontros que eu participei, que num milésimo de segundo é possível que Deus, na sua bondade infinita e misericordiosa, para testar todo um contexto de seres humanos, familiares ou não, na fé, na esperança, no amor, e pode restituir a saúde de um ser que está moribundo, que ainda não está com a vida material ceifada, ser reconduzido à própria vida. Porque a vida biológica não se encerrou. Está apenas se esvaindo. Mas Deus, que nos criou, sabe das nossas necessidades. E se for uma necessidade, mesmo na situação de coma, como já ocorreu várias vezes no mundo inteiro, pessoas que passam semanas, meses, anos em coma, voltam de repente a si. É tido como morto, mas não é morto, porque o corpo está ainda sendo agasalhado pelo Espírito. E volta e continua no trabalho. Já com a experiência, muitas vezes, muito grande, dadas as circunstâncias que lhe envolveu durante aquele período de aprendizagem, vamos dizer assim, que o Espírito, ele não dorme, ele continua em atividade, mesmo durante o sono, ou durante um estado qualquer, enquanto ele não está desligado totalmente do corpo. E assim vamos ver algo muito sublime. Mediunidade e Jesus é o segundo momento. O primeiro momento é chamamento divino. Aqui eu gostaria que os dirigentes das casas espíritas, que tiverem a oportunidade de ouvir a leitura, e talvez um pequeno comentário, se for necessário, que olhe daqui para frente com o olhar do amor, com o olhar do Mestre, que nós precisamos seguir o Mestre. Precisamos nos libertar das amarras do nosso passado que não foi melhor. Mas como vamos nos libertar? Estudando e buscando a renovação moral, ética. Então, da página 127 do livro Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, Espírito de Emmanuel, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos, segundo Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 21.
muita gente alega incapacidade de colaborar no serviço do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Olhe bem, pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da boa nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros, diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Acreditamos que os nossos irmãos, aqueles que hão de ouvir, mais precisamente os diretores das casas espíritas, que possam rever os seus conceitos, rever suas posturas, se estão realmente calcadas nos livros dos médiuns, se estão calcadas na codificação. Porque a responsabilidade nossa, na medida que nós vamos aprendendo os ensinamentos do Cristo, é muito grande. É muito grande. E quando nós buscamos uma casa espírita, eu falo por mim mesmo, é porque nós precisamos nos libertar dos nossos equívocos. É porque nós precisamos nos libertar das nossas sombras. Não foram criadas pelos outros, foram por nós mesmos. Então, a conta chega. E quando a conta chega, nós temos sim que agradecer a Deus e procurar o caminho aonde possamos nos instrumentalizar do conhecimento mediúnico e fazer tudo aquilo que está no partilheira da nossa alma, que deixamos esquecido. Por isso, nós cometemos equívocos, erros de toda natureza. E agora o Pai nos chama, através da mediunidade, das nossas dores, nossas aflições, seja elas quais forem, para que a partilheira fique de fato esquecida dos momentos de desatinos e possa a ser construída, multiplicando nossos talentos para o bem, para o amor, para a luz, para a paz. Assim, poderemos entregar não mais o talento enferrujado, apodrecido, onde a traça corrói, destrói, mas entregar nessa oportunidade os talentos renovados no bem. Já dizia nas suas palavras amigas e fraternas,
Divaldo Pereira Franco, que o bem substitui o mal. Vejam bem, o bem substitui o mal. E quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, sim, não sei dizer o capítulo, mas acredito que o capítulo 5, como todos os capítulos falam, mas o 5 tem alguma coisa diretamente colocada dessa forma. Mas todo o Evangelho é assim. O Evangelho é a renovação de nossas atitudes. O Evangelho do Cristo é para que a gente possa efetivamente multiplicar nossos talentos esquecidos no ontem, na partilha das nossas almas. Então vamos vivenciar, porque o chamamento é para todos. O chamamento divino é para todos. Então, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, mancos e cegos. Não devemos nos acovardar, nos deprimir, ficarmos à mercê da falta de vontade, de coragem, nos colocarmos numa posição que não é a melhor. Eu não quero, eu não posso, para amanhã não tenho força, sou um criminoso, sou um homem do mundo. Mas o Cristo veio para nós, que ainda vivemos em dúvidas e incertezas, que ainda caímos violentamente no ontem. Ele veio para nós, esse chamamento é para todos nós, aproveitarmos este momento de transição planetária, para que o homem velho deixe de existir. Ele nos convidou, ele não disse, fulano ou ciclano, tu que já estás abençoado pela luz do amor, tu que já estás num patamar de entendimento, de glória e de luz. Não, ele não chamou dessa forma. Ele mandou chamar e convocou os expropriados, os cegos, os aleijados da alma. Aqueles como nós outros, que nos deliciamos ainda na imoralidade, dos conteúdos frágeis e mundanos, tenebrosos e escuros. Foi para esses que Jesus, o nosso Mestre, nos está a chamar. Por isso nós somos lá no livro Palavra de Vida Eterna, chamamento divino. Porque nós devemos nos aprofundar, devemos buscar, conhecer, para poder servir. Mas nós nos ausentamos do servir, porque nós deixamos de amar a nós primeiro, a nos perdoar primeiro. E continuamos a nos cobrar incansavelmente, até que a dor exploda de alguma forma e nós somos obrigados a pedir a Deus a sua presença, para que a gente então saia desse marasmo, deste mundo sombrio, de desculpismo que vivemos. E quando nós colocamos essas palavras, é para que todos que vão ouvir sintam que todos nós somos responsáveis por nós e quando dirigimos por outros tantos. Porque a nossa vida na Terra, ela tem seu momento. E esse momento agora é para nós nos renovarmos. Então nós vamos pegar do livro Espíritos Diversos e O Espírito da Verdade, título Chico Xavier e Valdo Vieira. Atente bem a beleza, atente bem. Mediunidade e Jesus. Capítulo 6, item 7. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se
e que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores da clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná, honorificando-a nas atividades de cura, transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar desencarnados sofredores, por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente, glorificando-a na materialização, transfigurando-se ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza, confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade. Reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar a mediunidade como recurso espiritual de sintonia. Não se confunde com a doutrina espírita, que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem por meio do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Queridos irmãos, voltamos a lembrá-los. Jesus, quando ele diz, vem, deixa tudo e segue, pode ser também aqui questionado. Ele deixa claro nessas entrelinhas, ele deixou um exemplo fantástico de mediunidade. Mas ele disse, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, para todos os seus irmãos, e de pregar o Evangelho, e de curar os enfermos. Ele, não fomos nós, pobres seres, mas ele não definiu quem poderia, mas num chamamento
divino para o grande banquete, ele deixa claro que todos nós, quando buscamos a renovação sincera, no arrependimento sincero de nossas falhas, seja elas quais forem, e buscarmos a dinâmica do Evangelho, fazer parte do nosso eu espiritual, na vida prática, nós nos libertaremos das sombras. Nós vamos fazer aquilo que Joana de Ângeles falava pelo Divaldo. Faça o bem, porque o bem elimina o mal feito. Está aqui. Então Cristo deu o exemplo da mediunidade completa. Cabe a nós ter fé, esperança, ter amor, ter vontade de mudança de nosso comportamento. Não adianta nós buscarmos no ontem os equívocos vários dos nossos irmãos, até nosso próprio. Assim nós nos enfraqueceremos e não teremos oportunidade de filtrar esta beleza dos nossos irmãos que nos querem como instrumentos de amor e de paz, segundo a lei divina. E assim, queridos irmãos, ali diz bem claro, para que a gente não possa se perder no texto Mediunidade é Jesus, que é a página 67, a 867 do livro Espírito da Verdade, capítulo 6, item 7, Evangelho segundo o Espiritismo. Diz bem claro, para nós encerrarmos, bem claro. Vamos ler? Sou o grande médico das almas, Jesus, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirija um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São os monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humilde e submisso ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Evocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venha até vós, porque me chamaste, o Espírito de verdade. Meus bons amados irmãos, quão belo é nós esquecer a vaidade, esquecer o orgulho, esquecer a prepotência, o apego, aquilo que é passageiro, aquilo que foi nos colocado para a nossa renovação moral e espiritual, e não fazer como sendo um centro de ovacionismo, de palmas. Não. Jesus é enfático, ele é belo demais. Olhe bem, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Ele veio para nós
sofredores, inquietos nas nossas decisões sombrias. Ele veio para nos alavancar dos caminhos das sombras, das desditas, das nossas impurezas. Senhor, por misericórdia, que esses nossos irmãos nas casas religiosas, mas precisamente espíritas, acordem para a realidade, sintam a necessidade, porque quando Kardec, no século XIX, em seu meado, foi chamado para o divino banquete, ele tinha a responsabilidade de codificar, de reunir cientificamente, porque ele era um homem de ciência, era um homem enciclopédico, conhecedores de caminhos intelectuais avantajados. Ele não era um homem simples, não era uma alma simples. Ele aceitou humildemente o chamado de Jesus, do Pai Eterno. Ele foi o codificador das obras, dias e noites, para de repente nas casas espíritas deixam de estudar por pressa, por fantasia, por ilusões, por vedetismo, é o que eu posso atribuir, por se apresentar, não sei de quê, ficam jogando páginas a esmos, perdendo dias e noites, esquecem de estudar na nossa região, vamos dizer assim, a codificação na sua essência, e ficam buscando isso ou aquilo outro, como sendo a essência da doutrina, mas não é verdade. Quando nós estudamos a codificação, e livros, inclusive de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de irmão Camilo, de obras de outros baluartes da doutrina espírita, por que, meu Deus, nós continuamos nesse desejo temporário dos prazeres mundanos, das imagens fictícias que criamos, que quando somos isso ou aquilo numa casa espírita, somos referência, não sei para quê. Somos referências como Chico Xavier, como Divaldo, como Raul Teixeira e outros anônimos, vamos dizer assim, que tem por aí afora, que faz um trabalho brilhante, não busca o destaque, porque destaque é queda, destaque é infantilidade, destaque é dar asas para começar a obsessão, subjugação, fascinação. Então temos que ter a ciência e a humildade e estudar a codificação. Os demais livros, como estamos aqui estudando com os irmãos, Espírito da Verdade, são obras oriundas da fonte do amor divino. Mas está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, é daqui que nós lemos e não foi diferente das demais. Por que nós vamos, meu Deus, insistir nas fantasias mundanas? Porque nós vamos dar desculpa que nós somos espíritos, que não temos força para vencer. E vamos acreditar muitas vezes numa conversa vazia de um diretor da casa espírita, que nós não temos condições morais para seguir Jesus. Desprezam os nossos passos, buscam nos deixar de forma insignificante, mas ficam aqueles que não estudam, aqueles que não procuram traduzir a mão divina aos que sofrem. Podemos, queridos irmãos, podemos sim
praticar a mediunidade. Ela pode ser espontânea, coisa que dificilmente se ouve numa casa espírita. Espontânea. Mas a espontânea, quando ela é calcada no conhecimento, ao transcorrer do tempo, ela se torna mais espontânea, ela está mais rica de conhecimento, o médium. Mas, queridos irmãos, foi apenas a primeira live nesse sentido, mas nós vamos continuar a chamar a atenção primeiro de nós, eu, de mim, para que eu possa melhorar a cada instante, cada vez mais, e agradecer a Deus por essa oportunidade dentro do meu lar, que não preciso muitas vezes, não, estar numa tribuna, numa casa espírita, para auxiliar, para multiplicar o conhecimento que Deus nos concedeu pelo nosso próprio esforço. Não é preciso muitas vezes, porque quando estamos fazendo esse tipo de atividade, seja a casa espírita, seja no lar, seja no jardim, seja no meio de um lazer, seja num simpósio, num congresso, seja onde for, quando nós nos colocamos à vontade dos benfeitores espirituais que trabalham com Cristo, aos nossos guias, nossos protetores, nossos anjos guardiões, nosso mentor, quando nós buscamos ter a proposta real de modificação, a espiritualidade superior, podemos ter certeza, ela aciona tudo aquilo que é necessário para nós, que o Pai permite, quando olha para o servo, que tanto caiu, que tanto derrapou nos vícios, nas maldades, nos descaminhos, que violou os 10 mandamentos, sendo na sua integridade, mas em suas entrelinhas, que agora é pelo caminho do arrependimento sincero, e tenhamos certeza, meus irmãos, quando nós nos arrependemos sinceramente, quando nós buscamos na nossa prece sincera, pedir a intercessão de Maria Santíssima, Mãe amada e querida de Jesus, que os espíritas desconhecem a sua essência e ficam perdendo tempo em querer saber os detalhes do nascimento do Cristo, esquecendo os seus ensinamentos, que é o mais importante para nós. Quando nós presenciamos criaturas questionando, será que foi dessa forma, daquela forma? Como foi que Cristo veio ao mundo? Perdem tempo, vamos estudar a essência dos seus ensinamentos e colocá-las em prática. É isso que Ele quer de nós. Voltaremos, sim, talvez amanhã, para fazer uma nova live, procurar multiplicar de alguma forma esses conhecimentos que ainda parcos, pequenos e insignificantes temos, mas nós queremos dividir com todos. Queremos que a humildade chegue em todos os lugares, que ainda o orgulho e a vaidade está muito ainda presente em nossa alma. Nós temos que tirar esse amargor através do exercício permanente nos passos de Jesus. É assim que Jesus nos quer ver, buscando ser útil, buscando ser amoroso, buscando fazer da nossa casa, do nosso lar. Se ontem as portas não estavam abertas para a boa espiritualidade por nossa culpa, hoje
temos que buscar em Deus o agradecimento, porque Ele nos ouviu, que Jesus nos viu por dentro, que Jesus sentiu a nossa vontade de se modificar, de ser melhor, de reconhecer a nossa pequenez, mas aceitar o seu chamamento. É um mundo de prova e expiação sendo exterminado para ir para o mundo de regeneração. E no final de nossa live, queremos colocar aqui, em especial, as 4 famílias e mais algumas que normalmente nós visitamos para orar junto. Queremos colocar aqui nossos irmãos carnais que já se foram com sanguíneo. Queremos colocar aqui forma de gratidão aos amigos que se foram, aqueles que ainda se encontram entre nós. Queremos colocar aqui os estropiados, cegos, paralíticos, esse a quem Jesus direcionou suas palavras, e direcionar aqueles ébrios sem esperança, ébrios sem amor, ébrios na vaidade, na luxúria, no orgulho. Queremos botar aqui todos aqueles, como nós outros, necessitados do amparo divino. Que essas energias aqui trabalhadas sejam levadas a todos aqueles irmãos que normalmente, acreditando muitas vezes em vários religiosos, lembram-se deles para pedir uma prece, um amparo, uma luz, um carinho, uma boa energia. Como nós normalmente pedimos ao Pai e colegas nossos que entendemos de um nível moral mais elevado, que nos auxiliam onde quer que eles se encontrem em suas preces. Isso é o caminho que Jesus nos levou, a humildade, a simplicidade, para que os espinhos que nós, ontem, plantamos nos corações dos nossos irmãos, encarnado ou desencarnado, como outros tantos que direcionaram a nós o grande espinho, todos sejam transformados em rosas perfumadas da glória do céu, do Evangelho de nossa alma imortal. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, ó Senhor, de todos os males do corpo e do espírito. Paz, luz e amor a todos os cantos, onde há dor e ranger de dentes. Assim vamos encerrando este momento da live evangélica sobre o tópico da mediunidade. Amai-vos e libertai-vos, perdoai-vos e perdoados sejais vós. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos. Graças a Jesus, o Cristo de Deus.